Olá, olá, meus alunos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Jurisprudência em Pauta, o nosso encontro semanal de análise e estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Toda terça-feira, 19 horas e 30 minutos, roda aqui no canal da Verbo no YouTube este nosso encontro que já passam de 100 episódios. A gente está aqui já faz anos trabalhando com vocês com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a nossa proposta é um pouco diferente, para não dizer bastante diferente, daquela que você encontra internet afora. Nós fazemos um estudo mais verticalizado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O objetivo aqui não é complicar, pelo contrário, o objetivo é te explicar com substância aquilo que o Supremo está julgando, para você entender o problema constitucional enfrentado, a solução posta, você sair daqui com referências, além de entender o julgamento, entender a visão da corte como um todo, lembrar com vocês entendimentos anteriores do tribunal, fazer conexões com conceitos doutrinários, com textos de lei, atos normativos, tudo isso envolvido na dinâmica de estudo para concurso público, para carreiras jurídicas, evidentemente. Você sai daqui preparado para enfrentar as piores questões de provas objetivas, dos concursos mais difíceis Brasil afora, e também já sai com um pavimento seguro para a prova discursiva. Você vai fazer uma prova de sentença para a magistratura, você vai ter que aplicar esses julgamentos do Supremo, você vai fazer uma prova de MP, você vai estar lá labutando numa inicial de ação civil pública, da mesma forma você vai ter que dominar esse tema, você vai estar lá na prova de defensoria pública construindo um recurso em matéria criminal ou uma intervenção da defensoria pública em área civil, você vai precisar desses julgamentos. Delegado de polícia, da mesma forma, meus amigos. Então, você precisa dominar esse conteúdo num nível mais substancioso. E na prova oral nem se fala, né? Na prova oral eu passei 2 horas e meia basicamente respondendo a questões de 8 examinadores sobre julgamentos do Supremo e do STJ. E aí é a hora de você brilhar, é a hora de você mostrar que você não apenas decorou, ou que você não simplesmente decorou o resuminho lá que sai no informativo, mas que você sabe discorrer sobre aquele tema, mostrar o entendimento da corte. Fechado? Esse é o nosso Jurisprudência em Pauta. É assim que a gente vai caminhar hoje, porque é assim que a gente tem caminhado nos últimos anos, né? Desde que esse projeto nasceu, pelo qual eu sou muito grato à Verbo por me dar essa oportunidade nobilíssima de um estudo do jeito que eu gosto de fazer com vocês. Vamos nos esconder no canto da sua tela agora, né, na lateral da sua tela. Eu vou deixar minhas redes sociais à disposição de vocês. Pode me chamar no direct do Instagram. Eu preciso pedir desculpas enfáticas a muitos alunos que estão ainda esperando resposta a algumas perguntas. Esse comecinho de ano tem sido um pouquinho tumultuado. Quando eu acho que a semana vai engrenar, aparece uma bucha em algum lugar e eu preciso enfrentar, preciso me resolver, e aí a gente vai resolvendo ali no Instagram, mas eu sei que tem uma turminha me esperando por lá e por isso eu já peço desculpas. E de todo modo, no Telegram também fica à disposição ali os materiais das nossas aulas, tá bom? Quem tiver no direct esperando resposta, aguenta firme que eu vou atender a todos por lá, tá bom? Vamos lá! Episódio número 121, comentários ao informativo 1199. Meus amigos, vocês viram que o Supremo pôs um pouco o pé no freio, né, nesse final de ano e não saiu informativos do recesso, evidentemente, porque a corte está parada no recesso, mas a gente trabalhou no recesso. Nós cravamos aula lá na semana do Natal, do Ano Novo, não tivemos nenhuma interrupção e isso nos fez chegar bem próximo do informativo da vez. Agora a gente está com 2 ou 3 informativos de diferença, que é o que a gente precisa, tá? Eu reconheço que no último semestre, no segundo semestre do ano passado, a gente se distanciou um pouquinho por conta de uma outra aula que tivemos alguns problemas. Mas nada prejudicial para os seus estudos de prova. A prova que você vai fazer daqui 2, 3 meses está usando o informativo de hoje. Então não cai o informativo da semana, não dá tempo para a logística. Mas agora a gente já chegou justinho, bem próximo do informativo da vez, que eu acho que está no 1202, 1203, que saiu agora nessa sexta-feira. Então,
estamos super em dia, tá bom? 4 julgados e a gente vai ver os 4. E o primeiro, meus amigos, o primeiro desses caras que a gente vai começar a estudar agora é muito importante, tá bom? Um julgado relevantíssimo para direito constitucional e para processo civil em um tema difícil, um tema enrolado, mas que não é um tema novo para a gente. Coisa julgada inconstitucional. E sobre o tema coisa julgada inconstitucional, eu quero te pedir, por favor, faça esse favor por você. Se não for por você, faça por mim. Assista o episódio de número 99 do Jurisprudência em Pauta. O 99 foi o último antes de eu trocar o setup aqui, né? Eu apareci ainda no canto superior da tela lá. Assista o episódio 99, por favor. É um informativo, é uma aula de informativo de um julgado só, em que eu trabalhei com coisa julgada inconstitucional de maneira bastante profunda, bastante organizada, bastante metódica. Aquela aula é bem relevante. Fechado? Claro, um pouco do que nós vimos naquela aula, nós vamos revisar aqui, nós vamos retomar aqui, mas não com a mesma profundidade, com a mesma contundência, porque eu tenho um informativo mais completo para enfrentar. Mas, por favor, estude o informativo 90, veja a aula do informativo, veja o episódio 99, eu não me lembro do informativo mais, eu acho que é o 1178, alguma coisa assim, mas é o episódio 99, é só você colocar a Jurisprudência em Pauta, hashtag 99, que vai aparecer. Tem a playlist do Jurisprudência em Pauta na capa do canal do YouTube da Verbo, tá bom? Então assista, faça esse favor para você. Para a gente entender, nós vamos estudar agora a DPF 615, que vai agregar uma camada nova nessa discussão da coisa julgada inconstitucional. E para você entender essa discussão, eu vou ter que sujar um pouco as mãos e colocar você no detalhe do caso concreto, ou pelo menos na visão procedimental, nos grandes marcos do caso concreto, da situação objeto da DPF 615, porque vai ficar bem evidente o que nós estamos discutindo aqui, tá bom? Então vem comigo, olha só o que aconteceu. É um rolê lá no DF, um problema que aconteceu lá no Distrito Federal. Então, houve o ajuizamento de centenas de ações individuais propostas no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, lá do DF, que foram protocolizadas, montadas, ajuizadas pelo Sindicato de Professores da Rede Pública lá do Distrito Federal. E qual era o objeto dessas ações individuais? Qual era o objetivo? Basicamente era o seguinte, nós tínhamos uma lei distrital, uma lei lá do DF, que dizia o seguinte: para os professores da rede pública que trabalham em determinadas situações, para esses professores, exclusivamente, vai haver o pagamento de uma gratificação. É uma gratificação que envolve professor com aluno com deficiência, uma situação específica lá que conecta a pessoas com deficiência, mas que não nos importa aqui. O tema é importante, evidentemente, mas para o nosso julgado não é relevante saber. Então era uma lei distrital que, ao versar sobre os professores da rede pública, pensou uma situação específica e disse, olha, para professores que estão nessa situação específica, para eles, exclusivamente, vai ser paga essa gratificação. O que o sindicato fez? O sindicato fez uma ação individual para cada professor da rede pública que topou, que não recebia essa gratificação. Dizendo, olha, judiciário, eu preciso que você amplie, pelos argumentos lá, que não nos importa aqui, eu preciso que você amplie esse pagamento de gratificação para esse professor aqui, porque aquele exclusivamente restringiu indevidamente o pagamento dessa gratificação. Então, essa porrada, essa enxurrada de ações individuais
buscando receber, de professores buscando receber essa gratificação. E aí, nessa enxurrada de ações individuais, nós tivemos diversas sentenças de procedência, dando ganho de causa aos professores. E essas decisões tiveram trânsito em julgado. Então, lá das 6.000 ações, uma porrada foi julgada favorável aos professores, falando, não, o professor fulano não está dentro do critério legal para receber, mas por esse motivo vai receber a gratificação. Trânsito em julgado. Beleza. O que aconteceu? Então, esse é no nosso primeiro capítulo. O que aconteceu? Ajuizaram no TJDFT uma ADI estadual com a finalidade de tentar resolver esse problema mãe, atacando a lei X lá, que previa a gratificação exclusivamente para um grupo de pessoas. E o que o TJ fez? O TJ pegou a lei estadual e falou, a lei distrital, perdão. A lei distrital é constitucional. Esse dispositivo aqui que previu essa gratificação exclusivamente para determinados professores, ela está certa, é uma lei constitucional. A ADI estadual foi julgada improcedente. Com isso, se a ADI, a declaratória de inconstitucionalidade, é improcedente, significa que a lei é constitucional. É o efeito inverso, né? ADI improcedente, lei, objeto, constitucional. ADI procedente, lei, objeto, inconstitucional. É o contrário da ADC. ADC procedente, lei, objeto, constitucional. ADC improcedente, lei, objeto, inconstitucional. Em bom português, TJ falou, lei distrital é boa, é constitucional. É constitucional. Não tem que pagar essa gratificação só para os professores que estão ali nas situações específicas. Não satisfeito, interpuseram um recurso extraordinário contra essa decisão do TJDF e a discussão bateu no Supremo. Professor, é isso que a gente vai ver? Não vamos ver isso daí. Vou te dar já o desfecho, não é isso que está sendo noticiado no informativo. O que aconteceu foi o seguinte, chegou a discussão no Supremo, o Supremo disse, o TJ está certo, a lei é constitucional. O TJDF está certo, a lei é constitucional, não tenho base para reformar a decisão do TJ, que julgou a ADI estadual improcedente e, consequentemente, declarou a lei estadual constitucional. Moral da história. O que aconteceu? Nós passamos a ter um conjunto de ações individuais com trânsito em julgado, trabalhando com a inconstitucionalidade da lei, desprezando aqueles exclusivamente, expandindo o pagamento para os demais professores, em contradição, em contrariedade com esse entendimento do Supremo, dizendo que a lei é constitucional, que não é para pagar para todo mundo, é para pagar só para determinados professores. E aí o Estado falou, o DF falou, não vou pagar. O Supremo falou que a lei é constitucional, não vou pagar. Os professores foram lá e começaram a buscar o cumprimento dessas sentenças perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Dizendo, DF, você tem que pagar. Ó aqui a sentença do juizado, determinando que você pague. A Fazenda Pública do DF, foi lá e alegou, em sede de cumprimento de sentença, a inexequibilidade dessas sentenças. Por quê? Sob o fundamento de que eram sentenças proferidas com base em interpretação tida como inconstitucional pelo Supremo. A Fazenda estava usando, como a gente vai ver, de uma das perspectivas para atacar uma coisa julgada inconstitucional. Uma das formas de você se desviar, de você tombar, de você derrubar uma coisa julgada inconstitucional é, em sede de cumprimento de sentença, você levantar a inexequibilidade por conta de ser uma sentença contrária à decisão do Supremo em matéria de constitucionalidade. Porém, o argumento da Fazenda, trazido ali nos cumprimentos de sentença, nas defesas, do cumprimento de sentença, foi rejeitado pelos juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública sob o fundamento de coisa julgada. E com um detalhe
importante, que é o que vai abrir esse novo capítulo dessa discussão da coisa julgada inconstitucional, que é o capítulo, que é a discussão do artigo 59 da Lei 9.099. O que o artigo 59 diz? A gente vai ler ele na sequência. O artigo 59 da Lei 9.099, que nos dá o rito dos juizados especiais, ele diz assim, olha, não cabe ação rescisória no procedimento dos juizados especiais. E aí os juízes dos juizados especiais estavam lá com o cumprimento das suas sentenças, a Fazenda foi lá, alegou a inexequibilidade, os juízes disseram o seguinte, Fazenda Pública do DF, não me venha com essas histórias, porque você sabe muito bem que a lei não admite ação rescisória aqui nos juizados. Não tem como eu desfazer esse título judicial. Essa coisa julgada está protegida. E a gente vai ter que cumprir. Você vai ter que pagar para o professorzinho lá, com perdão do diminutivo, não é para diminuir, evidentemente, né, para transmitir indiferença ou desprezo, mas você vai ter que pagar para o professorzinho lá que não estava recebendo aquela gratificação, independentemente do entendimento do Supremo ter sido em sentido contrário. Aí é nesse contexto, veja que eu tive que te jogar para dentro do caso, né? É nesse contexto que vem o governador do Distrito Federal e a juíza, esta DPF. O governador quis provocar o Supremo por meio de uma DPF com a finalidade do Supremo censurar e impedir essa argumentação dos juízes, dos juizados especiais da Fazenda Pública, que não estavam acolhendo, que estavam rejeitando a arguição de inexequibilidade das sentenças por conta delas conterem uma interpretação contrária à visão do Supremo. Então a gente tem aqui, meus amigos, uma discussão sobre coisa julgada inconstitucional, como que a gente trata uma coisa julgada inconstitucional e qual é o diferencial dessa DPF 615. Por que isso aqui é um capítulo novo? Porque é uma discussão que vai se dar no âmbito dos juizados especiais. É uma discussão sobre coisa julgada inconstitucional na perspectiva dos juizados especiais. Meus amigos, este não é um tema novo no Supremo Tribunal Federal. Coisa julgada inconstitucional não é um tema novo, por isso que eu te implorei para assistir o episódio 99. E também não é um tema novo no Supremo, coisa julgada inconstitucional nos juizados especiais. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte. O tratamento da coisa julgada inconstitucional no Supremo foi recebendo diretrizes conforme as coisas foram caminhando. O Supremo não sentou lá um dia e resolveu 100% dos problemas. Essa discussão começou a surgir de maneira fragmentada em vários temas de repercussão geral. E aí, no meio do caminho, eu vou deixar isso claro no próximo slide, veio o Código de Processo Civil, que já resolveu, de 2015, e veio e resolveu algumas coisas. Mas resolveu de uma maneira, às vezes, meio picotada, fragmentada. E isso fez o Supremo revisitar algumas coisas que ele já tinha decidido. Então, é um processo, literalmente, é contínuo. Tem algumas decisões lá atrás, aí tem o CPC, aí algumas dessas decisões lá atrás são revisitadas pelo Supremo com base no CPC. Aí o Supremo pega o CPC e fala, tá bom, mas não tá tão bom, e vai lá e declara inconstitucionalidade parcial de coisas no CPC. E nesse meio do caminho, nessa longa caminhada, que eu não vou contar inteira para vocês aqui, a gente teve lá um tema de repercussão geral sobre coisa julgada nos juizados especiais. O que aconteceu foi que depois nós tivemos outros entendimentos do Supremo sobre coisa julgada constitucional, que acabaram deixando esse julgamento anterior lá de coisa julgada nos juizados um pouco deslocado, um pouco assistemático. E aí agora, nessa DPF 615, o Supremo vai dar uma revisitada nessa discussão para meio que deixar as coisas na mesma linha, para meio que padronizar a solução que a Corte criou para o sistema, para a justiça como um todo, para os procedimentos normais. O Supremo vai basicamente dizer que essa solução como um todo tem que valer no âmbito dos juizados, que não tem o porquê dar um tratamento diferenciado para os juizados, pelo menos não de maneira estrutural, virar uma outra solução totalmente diversa.
Ficou claro? Então veja, coisa julgada inconstitucional não é tema novo no Supremo, coisa julgada inconstitucional no âmbito dos juizados especiais não é tema novo no Supremo. Só que esse tema foi sendo desenvolvido, esses temas, né? Ou o tema e o seu subtema foi sendo desenvolvido aos poucos. O que o Supremo decidiu sobre os juizados ficou um pouco para trás na história, o entendimento da Corte foi melhorando, foi ganhando sistematicidade, e agora nessa DPF a Corte vai voltar para trás, resgatar essa discussão dos juizados, pôr para frente, dar uma atualizada nela, deixar as coisas meio padronizadas, e aí a gente continua desse ponto em diante. É mais ou menos isso que vai acontecer. E aí a gente está aqui diante de uma discussão de coisa julgada inconstitucional, que como eu mostrei para vocês longamente lá no tema 99, no episódio 99 de Jurisprudência em Pauta, é uma questão essencialmente constitucional, né? Que envolve, de um lado, segurança jurídica e proteção da coisa julgada, direitos fundamentais, e de outro, a supremacia da Constituição, que é o ponto estrutural, a espinha dorsal do nosso sistema constitucional. E supremacia da Constituição que ganha um peso ainda mais redobrado quando a palavra final sobre a Constituição, quando a palavra sobre a Constituição está vindo do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a gente vai ter também uma discussão sobre a autoridade e eficácia dos precedentes do Supremo. Veja, o Supremo está lá com uma grande parafernália para julgar a ADI, a DC e a DPF, e uma outra grande parafernália para julgar a repercussão geral em recursos extraordinários, justamente com a finalidade daquilo que a Corte decidir valer para todos, pelo menos no âmbito do sistema de justiça. E aí a gente vai ter, por vezes, coisas julgadas contrariando esses entendimentos da Corte. Também uma questão constitucional aqui, sempre presente em discussões como essa. E por fim, a gente vai ter o recorte específico, né, do desenho procedimental dos juizados e o acesso a meios idôneos de impugnação dos títulos judiciais produzidos pelo juizado especial, especialmente quando a gente está diante de um título que padece desse vício da coisa julgada inconstitucional. Tranquilo? Então veja, o que a gente vai trabalhar agora? Eu vou revisar com vocês de maneira bem ampla como que o Supremo tem trabalhado com a coisa julgada inconstitucional. Vou ser mais prático do que teórico aqui. Então os próximos 3 slides, eu tenho certeza de que você vai querer printar ou pegar lá no nosso grupo no Telegram e guardar, porque vai ficar o puro creme do milho aqui para o seu caderno. Então, ponto de partida nessa matéria, o problema da coisa julgada inconstitucional que eu já antecipei para vocês. De um lado, supremacia da Constituição, de outro, segurança jurídica, em particular, por meio do Instituto da Coisa Julgada. É um problema constitucional? Sim, é um antagonismo dentro do sistema constitucional. E como é que o Supremo tem resolvido esse antagonismo? O Supremo tem pendido para a prevalência da supremacia da Constituição. Entre fazer valer a sua visão, a interpretação constitucional, a interpretação que a Corte deu para a Constituição e preservar a coisa julgada, o Supremo se inclina em favor da prevalência da supremacia da Constituição. Isso porque o Supremo tem uma sede de poder, discussões ideológicas, ativismo. Não, pessoal, é para que o sistema pare de pé. É para que o sistema pare de pé. Então, o Supremo, nesse antagonismo entre supremacia da Constituição e segurança jurídica, especificamente coisa julgada, inconstitucional, o Supremo pende pela supremacia da Constituição e, consequentemente, abre o caminho para se relativizar, para se desconstituir a coisa julgada inconstitucional. Não é qualquer coisa julgada, é coisa julgada inconstitucional. Porém, o Supremo exercita a autocontenção, ele faz temperamentos. O Supremo não diz simplesmente assim, olha, eu entendi X, se tiver qualquer decisão aí com coisa julgada que diga algo diferente de X, rescinde, toca o barco, mete fogo, pode derrubar a coisa julgada inconstitucional. Não, não é assim. A solução, e eu vou mostrar para vocês, a solução é feita com temperamento, com temperança. Então, quando o Supremo tromba com um dilema, coisa julgada inconstitucional, ele tem a prevalência, ele dá
prevalência para a supremacia da Constituição e, portanto, ele habilita o caminho da desconstituição da coisa julgada, mas ele faz isso com temperamentos. Tranquilo? Ótimo. Então, a gente está diante de um sistema que habilita a relativização, a desconstituição da coisa julgada inconstitucional. Para a gente poder pensar o aspecto operacional, que é como tratar a coisa julgada inconstitucional, a gente precisa primeiro relembrar rapidamente como que se configura uma coisa julgada inconstitucional. Veja, aqui é um tema que demanda alguma explicação um pouco mais encorpada, mas a gente não tem esse tempo, então eu vou ser bem preciso com vocês. Coisa julgada inconstitucional é aquele título, aquela decisão judicial que já atingiu o trânsito em julgado, que traz em si dois possíveis vícios. Primeiro, está aplicando uma lei que o Supremo disse que é inconstitucional, ou está reconhecendo como inconstitucional uma lei e, portanto, deixando de aplicá-la, quando o Supremo já disse que a lei é constitucional e deveria ter sido aplicada. Então, o primeiro vício é de base legal. Ou a lei, ou a Constituição, ou a decisão aplicou uma lei que o Supremo disse que é inconstitucional, ou a decisão disse que a lei é inconstitucional e o Supremo decidiu encontrar, dizendo que é constitucional. E o segundo problema é uma decisão que consagra uma interpretação que o Supremo teve como inconstitucional, que o Supremo teve como violadora da Constituição. Então são esses dois vícios que se fazem presentes para a configuração da coisa julgada inconstitucional. Ótimo. Agora a gente precisa levar em consideração o seguinte: qual é o tipo de decisão do Supremo que, uma vez constatada, permite concluir que uma decisão com trânsito em julgado tem coisa julgada inconstitucional? Será que é qualquer coisa que o Supremo faz lá no dia a dia dele, que, vindo para o mundo jurídico, torna as decisões em contrário uma coisa julgada inconstitucional? Não. O Supremo tem que ter proferido uma decisão em sede de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, ou seja, julgando uma ADI, uma ADC, uma DPF, uma ADO, ou o Supremo tem que ter decidido o tema em sede de repercussão geral. Grosso modo, são essas as construções que a gente tem que identificar, são esses os produtos da atuação do Supremo Tribunal Federal que, se constatados, permitirão reconhecer uma decisão em sentido contrário como coisa julgada inconstitucional. Grosso modo, tem algum detalhamento aqui que eu não consigo fazer por conta do tempo que eu fiz lá no episódio 99. Tranquilo? Entenderam a lógica? A gente está em busca da configuração da coisa julgada inconstitucional. Para a configuração da coisa julgada inconstitucional, a gente tem que, identificar um vício na decisão, que eu vou tratar como coisa julgada inconstitucional, e aí eu dei para vocês os dois perfis de vícios. A questãozinha da lei lá ou da interpretação. E a gente tem que constatar também, para a configuração da coisa julgada inconstitucional, qual é a referência lá do trabalho do Supremo, que a gente vai poder pôr na mesa para reconhecer que a decisão em sentido contrário é inconstitucional. Será que uma decisão monocrática do ministro não agrava de instrumento para destravar? Não, isso daí não. Aquele entendimento lá não faz coisa julgada inconstitucional. São esses daqui que a gente vai ter que ir em busca. Fechado? Fui sucinto aqui, fui sucintíssimo aqui. Mas só para a gente pôr as pedrinhas aí no meio do caminho, as pedras que vão abrir no nosso caminho. Pavimentam o nosso caminho. Agora vamos lá. Como tratar a coisa julgada inconstitucional? A gente está pronto para enfrentar o monstro da coisa julgada inconstitucional, porque o Supremo já disse, é a supremacia que vai prevalecer. Nós vamos poder relativizar, vamos poder enfrentar, vamos poder desconstituir, com temperamento, mas vamos. Aí a pergunta é, como? A resposta para essa pergunta vem do Código de Processo Civil e de diversos julgamentos que o Supremo foi colocando
no mundo jurídico ao longo dos anos. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é um processo, que isso não surgiu do dia para a noite, o Supremo não sentou em apenas um julgado e organizou tudo? Eu estou deixando aqui algumas, ou as principais referências. Ó, tem súmula sobre essa matéria, que já foi superada, tem umas construções sobre ela, tem vários temas de repercussão geral, tem essa ação rescisória, a questão de ordem nessa ação rescisória, que é o que a gente viu lá no episódio 99, a ação rescisória 2876, questão de ordem. Então, a resposta para a pergunta como tratar a coisa julgada inconstitucional é o produto dessa maçaroca de julgamentos que eu vou tentar deixar de maneira organizada para vocês na sequência. Beleza? Vamos começar a tratar a coisa julgada então. Ponto de partida. Ponto de partida. Muito importante, também explorei com vocês largamente lá no episódio 99, inclusive com mais fundamentos. Ponto de partida é o seguinte. Olha que ponto de partida relevante. A mera decisão do Supremo, aquelas que a gente acabou de identificar de onde vem, a mera decisão do Supremo, que torna uma coisa julgada inconstitucional, não é suficiente para retirar esta coisa julgada do mundo jurídico. O Supremo está dizendo o seguinte, tudo bem, tem um entendimento aqui meu que está em contrariedade com coisas julgadas esparramadas aí Brasil afora. A primeira pergunta que se coloca é a seguinte, tá, será que essa decisão do Supremo, de per si, o dia que ela é publicada, ela já torna a coisa julgada inconstitucional e impede que aquela coisa julgada produza os efeitos próprios? Que deixe de regrar a relação jurídica em torno da qual ela foi construída? Resposta do Supremo, não. Por quê? A mera decisão do Supremo, que faz coisa julgada inconstitucional, não é suficiente para retirar essa coisa julgada do mundo jurídico. Em outras palavras, o interessado vai ter que se mover. O interessado vai ter que pegar a decisão do Supremo, pôr debaixo do braço e dar um passo seu concreto, tirar a bunda da cadeira e ver como que ele vai enfrentar a sua coisa julgada inconstitucional. A mera decisão do Supremo que torna uma coisa julgada inconstitucional não é suficiente para retirá-la do mundo jurídico, não é suficiente para interromper a produção de seus efeitos. A parte não pode, no dia seguinte da decisão do Supremo, falar, não vou pagar mais, se vira aí. O Supremo acabou de dizer, não, você vai ter que pagar. Enquanto aquela coisa julgada não for atacada pela forma que a gente vai especificar na sequência, ela está no mundo jurídico, você precisa se virar, você precisa se levantar contra ela. Bom, então, como e quando eu vou poder atacar essa coisa julgada uma vez detectada a decisão do Supremo? Aí onde entra, operacionalmente, procedimentalmente, duas opções. De um lado, a ação rescisória, de outro lado, justamente, a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial. Acho que saiu aqui um erro, né? Saiu um erro aqui, ó. Nesse slide aqui. Cadê? Aqui saiu inexequibilidade. É inexigibilidade, né? São títulos inexigíveis. Então, duas opções. Ação rescisória e a arguição de inexigibilidade de título executivo judicial. E aí, meus amigos, a gente tem os contornos para cada uma dessas opções. E aqui eu não vou explicar detalhadamente, efusivamente, eu vou apenas alinhar. O Supremo, progressivamente, foi construindo as balizas para esses caminhos, para cada uma dessas opções para se atacar a coisa julgada inconstitucional. Vamos olhar para a primeira opção, que é a ação rescisória. Todo mundo comigo aí? Segue firme. Beleza. Vamos lá, vamos pensar um pouco sobre a ação rescisória. Primeira constatação sobre essa opção da ação rescisória. Olha só o que está escrito aqui, ó. A possibilidade de desconstituição de coisas julgadas inconstitucionais pela via da ação rescisória vai depender, em cada caso, da decisão do Supremo Tribunal Federal.
que deve definir os efeitos temporais dos seus precedentes vinculantes, aqueles que eu listei para vocês antes, e sua repercussão sobre a coisa julgada, ponderando a segurança jurídica. Professor, não estou entendendo nada. Vem comigo. Eu disse para vocês o seguinte: quando o Supremo tromba com o antagonismo entre supremacia da Constituição de um lado e segurança jurídica de outro, eu disse para vocês que o Supremo, em princípio, adota a prevalência da supremacia da Constituição e habilita um caminho possível para rescisão, desconstituição, ataque da coisa julgada inconstitucional. Porém, ele faz isso com temperamentos. Temperamentos. E aqui a gente está vendo o primeiro desses temperamentos. O próprio Supremo diz o seguinte: olha, eu admito a ação rescisória contra a coisa julgada. Só que eu não vou fazer isso virar uma regra absoluta. Eu, Supremo, preciso ter a temperança de, sempre que eu julgar alguma coisa que pode gerar coisas julgadas inconstitucionais, eu, Supremo, vou ter que dizer se essa minha decisão traz consigo a própria perspectiva de gerar ação rescisória. O Supremo diz: eu não posso modular os efeitos da minha decisão por razões de segurança jurídica, relevante interesse social, artigo 27 do 9868. Bom, se eu posso modular os efeitos da minha decisão, eu vou poder, nessa modulação, dizer que o entendimento que eu estou pondo na mesa vai valer de agora em diante. Que não vou rescindir, não vou admitir essa... Não é possível que a minha decisão seja empregada para se ajuizar ações rescisórias. Então o Supremo pode vedar a ação rescisória em vista de um entendimento que ele está pondo no mundo jurídico e sabe que vai gerar coisas julgadas inconstitucionais. E aí as coisas julgadas inconstitucionais vão continuar e as partes vão ter que cumprir? Sim. Sim, é uma temperança, é um temperamento. O Supremo está ponderando entre dois males e escolhendo um. Vou ter que conviver com coisa julgada inconstitucional. É pior para o sistema permitir rescisória. Não vou permitir. Então ele pode vedar a ação rescisória. E ele pode permitir ação rescisória, mas fixando uma janela temporal para os efeitos retroativos da rescisão da coisa julgada. Professor, não entendi isso. O Supremo, de novo, está fazendo temperamentos. O Supremo está dizendo o seguinte: eu posso vedar. Mas, se eu não quiser vedar, eu posso permitir a ação rescisória, porque está dentro do nosso sistema a ação rescisória para bater em coisa julgada inconstitucional. Só que eu não posso, segurança jurídica de novo, ó, temperamento entrando, eu não posso admitir que uma relação jurídica processual que gerou uma coisa julgada há 45 anos seja desconstituída por conta de uma decisão minha de hoje. Imagina, desconstitui uma coisa julgada de 45 anos passados, de 30 anos, de 15 anos. Isso gera efeitos econômico-financeiros. Então o Supremo está dizendo o seguinte: eu preciso articular uma solução que pondere também a segurança jurídica, mesmo quando eu quiser desconstituir a coisa julgada inconstitucional. Então eu vou permitir a ação rescisória, mas eu posso fixar uma janela temporal para trás para decidir os efeitos retroativos dessas eventuais ações rescisórias. E aí o Supremo diz mais, e tudo isso está no episódio 99, tá? O Supremo diz mais: se eu não fizer isso textualmente, caso a caso, se eu não fixar expressamente, eu já estou dando a minha regra aqui. A minha regra é a de que vai caber rescisória e os efeitos retroativos vão ficar um período limitado a 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação rescisória. Então, estou lá com uma coisa julgada, vem a decisão do Supremo, contrariando, coisa julgada debaixo do braço, inconstitucional. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que me mover, porque só a decisão do Supremo não derruba a coisa julgada. Eu vou me mover. Ajuizei a ação rescisória. Olha para a decisão do Supremo. O Supremo permitiu a coisa, não falou nada aqui, então eu posso ação rescisória, é a regra. Vou ajuizar a ação rescisória. Essa minha coisa julgada tem 25 anos. Vou buscar os efeitos retroativos de 25 anos? Não. Você vai buscar no mínimo, vai poder buscar no máximo 5 anos anteriores à data do juizamento da ação rescisória.
Ah, veio a decisão nova do Supremo. Putz, o Supremo está dando efeitos prospectivos. Não está admitindo ação rescisória daqui para esse negócio. Vou ter que continuar com essa coisa julgada inconstitucional debaixo do braço? Vai. Ah, o Supremo pôs uma decisão na mesa. Deixa eu olhar aqui. Putz, nessa daqui o Supremo permitiu efeitos retroativos de 10 anos ou de 3 anos. Ok? Ajuiza e vai conseguir voltar, pegar efeitos retroativos para os 3, para os 10, para os X anos que o Supremo pôs na mesa. Tranquilo? Ótimo. Última informação sobre a ação rescisória. Primeiro a gente vai ter que ver se o Supremo permitiu, como regra permite, e permitindo qual é a janela temporal de efeitos retroativos, se não fixou nada 5 anos. Agora, tô lá com a coisa julgada inconstitucional, vem a decisão do Supremo. Aí você fala, tô com uma coisa julgada inconstitucional aqui, vou cutucar ela e vou explodir ela com essa decisão do Supremo. Só que você senta em cima da decisão do Supremo e esquece do caso. Você fala, isso aqui uma hora que eu ajuizar a rescisória, isso cai, e aí o cara que se vire com os efeitos retroativos. Vou deixar o pau torar aqui, vou deixar a coisa andar. Não dá. O Supremo disse o seguinte, nas hipóteses em que for admissível a ação rescisória, a gente vai precisar respeitar o prazo decadencial de 2 anos. Contados da decisão do Supremo que tornou aquela coisa julgada inconstitucional. Então o Supremo pôs a decisão na mesa, gerando coisa julgada inconstitucional. Você vai ter 2 anos, prazo decadencial, para ajuizar a ação rescisória. Lembrando que, como regra, você vai poder buscar efeitos retroativos apenas dos últimos 5 anos. Então, sendo possível a ação rescisória, prazo decadencial de 2 anos. Ah, professor, mas que absurdo! Por que do prazo decadencial? Segurança jurídica, mais um temperamento. Por isso que eu disse aqui, ó, qual que é a solução vinda do Supremo? Qual que é a solução vinda do Supremo? Prevalência da supremacia da Constituição, com temperamentos. Olha um monte de temperamentos que está surgindo aqui para delinear o cabimento da ação rescisória. Tranquilo? O primeiro caminho foi esse. Ação rescisória, a primeira opção. Segunda opção, a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial. A arguição da inexigibilidade do título executivo judicial. Aqui a gente tem algumas boas previsões do CPC, né? Que já admitiam essa construção com umas diferenças temporais lá de quando surgiu a decisão do Supremo e a decisão que se quer que está sendo executada, mas tudo isso o Supremo limpou, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de umas coisas lá do CPC, tudo isso a gente viu no tema 99, no episódio 99 do Jurisprudência em Pauta, tá bom? Então eu vou dar isso aqui, só o desfecho dessa história toda. Então, o que é essa segunda opção? Essa segunda opção é em sede de cumprimento de sentença. Alguém vai lá e inicia o cumprimento de sentença de um título executivo judicial que é coisa julgada inconstitucional. Então, em sede de cumprimento de sentença, o executado vai poder se defender por meio da impugnação e alegar a inexigibilidade do título executivo judicial. Tranquilo? E aí, é uma perspectiva de se interromper o cumprimento, os efeitos da coisa julgada inconstitucional. Interrompe, blinda. O exequente, o titular, vai querer cumprir a sentença, vai querer te obrigar em face daquela sentença, você se defende e aí você vai poder argumentar, mostrar que aquela decisão padece de um vício de inconstitucionalidade, é uma coisa julgada inconstitucional nos termos da configuração que a gente mencionou lá atrás. Isso vai ser possível salvo preclusão, então você vai ter que veicular isso daqui no momento da impugnação ou no primeiro momento em que isso for possível, se a decisão do Supremo sobrevier ao cumprimento de sentença. Então, salvo preclusão, essa possibilidade existe, independentemente de quando foi proferida a decisão do Supremo, se antes ou depois do trânsito em julgado da sentença exequenda. Isso aqui o CPC tratava de maneira diferente, ele fazia uma distinção aqui de antes ou depois. O Supremo declarou inconstitucional essa distinção que o CPC faz, pouco importa hoje. Se tinha decisão do Supremo falando que, no sentido, vem uma decisão judicial em sentido contrário e transita em julgado, pode usar da arguição. Se for o contrário, tem uma sentença primeiro
faz coisa julgada. Aí depois vem a decisão do Supremo em sentido contrário. Coisa julgada inconstitucional. Pouco importa a ordem dos fatores aqui. Deu coisa julgada inconstitucional, essa segunda opção está na mesa. Tranquilo? Agora, beleza. Disse que esses 3 slides iam ser importantes, era uma boa revisão para você. Onde que entra a nossa particularidade? A nossa particularidade entra no contexto do rito dos juizados especiais, por conta do artigo 59 da Lei 9.099, que diz: não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta lei. Aí, meus caros, é uma questão local, uma questão pontual. Como é que a gente vai olhar para o sistema que o Supremo montou aqui para tratamento da coisa julgada inconstitucional, que envolve a ação rescisória? Como é que eu vou usar esse sistema nos juizados especiais, considerando que lá não cabe ação rescisória? Então, o que eu faço lá? Lá não dá para fazer nada? Não dá para rescindir? Não dá nem para me defender em sede de cumprimento? Ou eu só posso me defender em sede de cumprimento? Mas e se for uma sentença de conteúdo declaratório, que não tem propriamente cumprimento? Eu vou ter que ficar com essa declaração numa sentença, coisa julgada inconstitucional? Como é que eu trato isso? O Supremo já tinha pensado na dinâmica dos juizados especiais, mas no momento anterior, especialmente aquele julgamento lá do episódio 99 que eu trabalhei para vocês. Então, o tratamento que o Supremo tinha dado para coisa julgada inconstitucional nos juizados especiais ficou deslocado, ficou atrasado, ficou sem concatenação com isso que a gente está vendo. Nessa DPF, o Supremo vai pôr a casa em ordem. O que o Supremo disse? O Supremo disse o seguinte, ó: a coisa julgada inconstitucional no microsistema dos juizados especiais pode ser contestada por meio de simples petição na fase de execução a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. O Supremo conseguiu construir, meus caros, uma solução aqui de mera adaptação. O informativo é bem carnudo, bem substancial, mas em síntese, o que a Corte disse é o seguinte: olha, não há motivo para eu tratar o rito do juizado especial, o rito sumaríssimo, diferentemente daquilo que já se decidiu para os demais procedimentos. Então, tudo aquilo que a gente construiu lá para os demais procedimentos, para os demais ritos que a gente acabou de revisar, vai valer aqui. A única coisa que eu vou colocar na mesa, a única ressalva que eu vou fazer, diz o Supremo, é a seguinte: como não cabe ação rescisória no âmbito dos juizados, a desconstituição do julgado vai se dar mediante simples petição nos autos. Uma mera troca de formalidade, porque estruturalmente o tratamento vai ser o mesmo. Tranquilo? Aí o que o Supremo fez? O Supremo pegou o tema de repercussão geral que versava sobre os juizados e nessa DPF mudou a tese dele. A gente já viu isso aqui, né? Como é que a repercussão geral, as teses de repercussão geral e os julgamentos em sede de controle concentrado abstrato dialogam entre si. A gente já viu isso. Tese de repercussão geral, decotando decisão depois de decisão anterior de ADI e ADPF. Agora a gente está vendo uma DPF trocando a tese de temas de repercussão geral, porque são todos precedentes vinculantes. São essas, o caminho é diferente, mas ambos caminhos levam à formação de precedente vinculante que vai gerar coisa julgada inconstitucional. São julgamentos agora que têm a mesma força para a lógica, para o trabalho do Supremo. A gente já viu isso aqui, né? Então, vou fazer a leitura aqui para vocês. Vocês vão ver que, tirando a sutileza da petição, mera petição, simples petição nos autos, o restante do entendimento do Supremo é exatamente aquilo que a gente viu na revisão. Então, olha lá. Começa o Supremo. A proteção à coisa julgada é uma expressão da segurança jurídica que permite a estabilização das soluções dadas aos litígios. Contudo, olha lá a ponderação, essa proteção não é absoluta e pode ser ponderada frente a outros princípios constitucionais, especialmente o da supremacia da Constituição. Dessa ponderação sai aquela construção que eu disse para vocês. Em princípio, vamos habilitar o caminho do ataque, da desconstituição da coisa julgada inconstitucional, com temperamentos para ainda pensar na segurança jurídica. Aí vem, a norma que proíbe a utilização da ação rescisória no microsistema dos juizados especiais
não pode representar um obstáculo à rediscussão da matéria quando o título transitado em julgado divergir de interpretação constitucional fixada pelo Supremo. Nesse contexto, é isso aqui que vai cair na sua prova. A desconstituição do título executivo nos juizados especiais pode ser pleiteada por meio de arguição de inexigibilidade apresentada por meio de uma simples petição. Essa solução se justifica pela necessidade de adotar procedimentos judiciais mais céleres e informais aos conflitos de menor complexidade. A aplicação desse mecanismo, que o Supremo está reconhecendo nos juizados, simples petição, arguindo a inexigibilidade do título. A aplicação desse mecanismo nos juizados deve seguir as premissas já definidas pelo Supremo para a Justiça Comum, que é tudo que a gente viu antes, mas vamos revisar as premissas. Olha lá, a alegação de inexequibilidade. Aqui ele usou inexequibilidade, por isso que eu tinha pescado lá atrás, diferente, né? A alegação de inexequibilidade deve ser admitida, mesmo se a norma em que se baseia o título executivo judicial for declarada inconstitucional pelo Supremo após o trânsito em julgado da sentença exequenda. É aquela distinção temporal que o CPC fazia, que o Supremo derrubou, então o Supremo está trazendo para cá. É irrelevante, a ordem dos fatores não altera, decisão, coisa julgada e decisão do Supremo, ou decisão do Supremo, coisa julgada, irrelevante, pode inverter a ordem, não tem problema. Deu coisa julgada inconstitucional, tem que derrubar do mesmo jeito. 2. Nessa hipótese, a postulação tem que ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória, 2 anos, que a gente mencionou lá atrás também. 3. Se o Supremo não modular os efeitos da decisão paradigma, ou seja, aquela decisão que o Supremo põe no mundo jurídico e gera coisa julgada inconstitucional, se ele não modular, os efeitos retroativos da desconstituição da coisa julgada inconstitucional não devem exceder os 5 anos anteriores à data da arguição da inexigibilidade do título executivo. Lembra lá dos efeitos retroativos passados? Você vai cobrar apenas os últimos 5 anos na desconstituição daquela coisa julgada. Tudo igual, pessoal. Tudo igual. As premissas são as mesmas. Apenas a formatação que saiu diferente. Mera petição no âmbito dos juizados. Aí, com base nesses e em outros entendimentos, o Supremo, olha lá, declarou incidentalmente inconstitucionalidade de disposições do CPC, aquelas que faziam a distinção temporal que o Supremo já havia derrubado antes. O Supremo julgou procedente a DPF para forçar os juizados da Fazenda Pública no DF a apreciar as alegações de inexequibilidade do título executivo judicial formulado pelo autor, pela Fazenda Pública. Então, o Supremo disse, volta tudo lá para os juizados e juízes aí dos juizados especiais. Examinem o negócio, né? Vocês vão ter que examinar essa matéria. Não dá para ficar aguentando mais coisa julgada, 59 da 9.099, não dá. Vocês vão ter que conhecer dessa matéria e decidir aí. E fixou as teses anteriormente citadas, compatíveis com a estabelecida para o tema 100 da repercussão geral, e modificou, olha lá, modificou a tese firmada no RE 611, 503 de São Paulo, que é o tema 360 da repercussão geral. Trocou a tese, ó. E aí ficou, não vou fazer a leitura aqui para vocês, é a tese que resolve agora a discussão da coisa julgada inconstitucional no âmbito dos juizados especiais. O Supremo deu uma atualizada, né? Lembra que o tema 360, o tema 100, eu já tinha mencionado lá atrás dentro do histórico. Tá bom? Então eu quero que você pegue esse tema 100, esse tema 360 e deixe acoplado ao estudo dessa DPF aqui. Mais importante do que decorar as teses é entender a racionalidade e os 2 caminhos que estão aí na mesa. Aí a tese fixada na DPF é também um monstrinho, mas inclusive tem o item 4 aqui que é o importante para a gente. O artigo 59 da 9.099 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade de interpretação ou sentido da norma conferida pelo Supremo, seja a decisão do Supremo anterior ou posterior ao trânsito julgado da decisão exequenda, salvo preclusão, evidentemente. Ufa! Não foi um episódio inteiro, mas quase, né? Quase um episódio inteiro para a gente poder estudar esse tema com o vagar necessário. Vamos caminhar agora, pessoal. Temos 3 julgamentos para trabalhar, sobressalentes. Eu vou aumentar um pouquinho agora o ritmo, porque são julgados importantes, mas de
menos envergadura, claro, do que aquele que a gente acabou de ver. Bora lá, ADIs 7617 e 7596, um julgado importante sobre direito ambiental e direito econômico. Nós vamos ver o Supremo examinando as previsões da Lei 13.576 de 2016, que é a lei que versa sobre a Política Nacional de Biocombustíveis, o famoso Renova Bio. Então, nessas duas ADIs, o Supremo foi chamado a examinar essa legislação, que é de 2017, acho que eu errei aqui no slide, pessoal, 2017. E vejam bem, o que essa lei faz? Essa lei, meus amigos, por meio dessa lei, o Estado brasileiro busca estabelecer metas anuais de redução da emissão de gases do efeito estufa. Mas, para isso, ele não faz essa estipulação de maneira genérica. Ele articula algumas metas especificamente para um personagem, um elo da cadeia de combustíveis muito importante, que são os distribuidores de combustíveis fósseis. Distribuidores de combustíveis fósseis. Então ele estipula, é uma política pública, mas nós vamos olhar aqui para as metas voltadas à descarbonização, especificamente aos distribuidores de combustíveis fósseis. E como é que esses caras, os distribuidores de combustíveis fósseis, cumprem a sua meta? Então, eles são obrigados a comprar e apresentar e aposentar os créditos de descarbonização. Créditos de descarbonização, que são chamados de CBIOS. CBIOS. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, tá bom? Mas esses CBIOS são emitidos, os CBIOS, os créditos de descarbonização, que os distribuidores de combustíveis fósseis precisam comprar, eles são emitidos por um outro elo na corrente de combustíveis, que são os produtores e importadores de biocombustíveis, como é o caso do etanol e do biodiesel. Então, olha só, os distribuidores de combustíveis fósseis têm que comprar crédito de descarbonização que são emitidos pelos seus concorrentes indiretos na cadeia agora do biocombustível. Então, é uma forma de se onerar a cadeia dos combustíveis fósseis, exigindo compra desses créditos de descarbonização pelos distribuidores de combustíveis fósseis, onera essa cadeia e desonera, subvenciona, entre aspas, né, em sentido leigo, não em sentido de direito econômico, a cadeia de biocombustíveis. Então veja como é que isso é uma técnica, é um mecanismo buscando a implementação dessas metas de descarbonização. Aí o que o autor da ação, que foi uma associação de distribuidores de combustíveis fósseis, o que eles levantaram no Supremo? Eles falaram o seguinte, olha, essa lei está criando aqui uma espécie de subsídio cruzado forçado. O Estado fez esse balaio de gato aqui e, na prática, ele está tirando dinheiro de um setor privado, que é o de combustíveis fósseis, para financiar um outro setor privado, que é o de biocombustíveis. Isso é subsídio cruzado. Isso viola a livre iniciativa, viola a isonomia. Então, a gente tem algumas discussões importantes aqui, né? De direito constitucional, de algumas discussões constitucionais importantes. Primeiro, da isonomia, em relação às metas impostas apenas aos distribuidores na cadeia de combustíveis fósseis e não aos emissores primários, ao indivíduo que está queimando o combustível fóssil lá no carro dele, no caminhão dele, na indústria. Não, esses caras não estão onerados por essa meta. A gente tem uma discussão relativa ao princípio do poluidor-pagador, quem que tem que suportar o custo dessa política pública de descarbonização. Ainda temos discussões de direito econômico, constitucional, livre iniciativa e livre concorrência, né? Em que medida que pode haver regulação ambiental, os limites para a regulação ambiental na ordem econômica. E temos também uma discussão sobre o Acordo de Paris, que é um tratado internacional, que a gente vai revisar na sequência, que pode ou não figurar como parâmetro aqui para o controle e para o debate dessa política pública. Lembrando que a gente está em sede de ADI.
Então são várias as discussões constitucionais, a gente vai revisar elas na sequência. O que a gente precisa revisar aqui, meus amigos? Algumas ideias importantes, nenhuma muito complexa, mas todas muito importantes. Primeiro, a noção de desenvolvimento sustentável. Vocês sabem que a Constituição Federal pressupõe, exigiu um diálogo, uma concatenação entre o desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente. E dessa conjugação, nós temos a noção de desenvolvimento sustentável. Essa conjugação de valores, dando origem ao desenvolvimento sustentável, é muito nítida quando a gente olha o próprio texto constitucional, em que a gente vai ter, de um lado, a proteção ambiental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um dever estatal, e a gente também vai ter o respeito, a proteção ao meio ambiente como a defesa do meio ambiente como um dos princípios que orientam a ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal. Então, veja, livre iniciativa, propriedade privada são princípios da ordem econômica, mas convivem com a defesa do meio ambiente. Então, o marco da Constituição de 88 é o do desenvolvimento sustentável. Esse é o ponto de partida constitucional nessa matéria. Além disso, próxima revisão, princípio do poluidor pagador e a internalização de externalidades. Um conceito que cai muito em prova, né, do direito ambiental, o princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador não significa que você pode pagar e com isso poluir. O princípio do poluidor pagador não habilita uma licença para poluir desde que paga. Não. A lógica aqui do princípio do poluidor pagador é o da internalização das externalidades negativas. Então a ideia é a seguinte: no mercado tradicional, o poluidor colhe o bônus, ou seja, o lucro, e socializa o ônus, ou seja, a degradação ambiental. Agora, no direito ambiental, o princípio do poluidor, por força do direito ambiental, o princípio do poluidor pagador intervém para corrigir essa distorção do mercado, exigindo que o custo da poluição não seja socializado, ele seja incorporado no custo da produção. Então é uma internalização de uma externalidade negativa. A externalidade negativa é a poluição. Ela vai ser internalizada, se agregando ao custo. Se agregando ao custo. Essa dinâmica, né, pode ser feita, essa ideia do princípio poluidor-pagador pode dar vida a vários instrumentos. Mas uma dessas formas, há vários instrumentos que vão repercutir na estrutura econômica ali daquele negócio. Isso pode ser feito também por meio de sanções. Né? Por meio de sanções. Agora, um caminho que o Estado tem utilizado é usar de mecanismos do mercado. Então, aí, olha só onde entra a história dos créditos de carbono. O crédito de carbono foi uma sacada bastante interessante. É um mecanismo que dão valor econômico àquilo que é mais limpo e onera aquilo que é mais poluente. Então, exigir da distribuidora de combustível fóssil comprar crédito, os CBIOS, lá, o créditos de descarbonização, que são vendidos por um setor mais limpo. Então, é uma internalização de externalidade negativa. Está ficando mais caro. O distribuidor de combustível fóssil vai ter que pôr a mão no bolso. Então, esse é um ponto um pouco mais refinado, né, de institutos de direito econômico, não compensa entrar tanto aqui, porque não cai em prova. Mas existem vários instrumentos bem difíceis de se fazer. Nessa última COP que teve em Belém do Pará, tentaram fazer isso por um fundo, né, que o Brasil tentou colocar na mesa para angariar recursos. E aí, quando você olha o regulamento do fundo lá, tem diversos instrumentos com esse perfil de manuseio de instrumentos de mercado para dar vida ao princípio do poluidor-pagador. Enfim, o princípio do poluidor-pagador está aí na mesa para vocês. Princípio da isonomia da regulação econômica, né? Aqui muito básico, o Estado pode regular a ordem econômica naqueles aspectos que sejam relevantes para a sociedade, isso está habilitado pela Constituição Federal. E aí, quando o Estado intervém e busca regulamentar a ordem econômica, ele vai ter que fazê-lo sob o ponto de vista da igualdade. Em linha de princípio, como ponto de partida, é a igualdade formal, é tratar todos iguais
a lei tratar a todos de maneira igual. Porém, é também necessário que na regulação econômica abra um espaço para a atuação do Estado sob a perspectiva da igualdade material. Se o Estado estiver trabalhando com dois setores econômicos diferentes, houver um fator de discrime, de diferenciação legítimo, é adequado que o tratamento de regulação econômica que o Estado dê também seja diferente. Então, o princípio da isonomia rege a regulação econômica? Sim, mas eu preciso comparar situações jurídicas equivalentes. Tratamentos diferentes vão ser legítimos se houver uma justificativa objetiva e proporcional, um fator de discrime legítimo. Sempre que a gente fala sobre princípio da isonomia, eu reviso isso com vocês, né? É bem tranquilo, faz parte da própria forma de pensar o princípio da isonomia e nada muda aqui quando a gente fala de regulação econômica. Livre iniciativa, livre concorrência e a existência de regulações. Meus caros, também direito econômico um pouco mais pesado aqui, mas de maneira rápida, né? A gente sabe que a livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil, mas convive com a perspectiva de um poder de regulamentação por parte do Estado. O Estado pode atuar como indutor de determinados caminhos no mercado privado, criando incentivos para a economia de ser direcionada para um determinado caminho, para uma determinada direção. O Estado não pode obrigar, porque a economia brasileira é regida pela livre iniciativa, mas o Estado vai participar da ordem econômica como um indutor, criando incentivos e criando ônus com a finalidade de guiar o mercado. Gostem ou não, liberais ou não, esse é o modelo da nossa Constituição Federal. Aí vem uma discussão importante. Admitida pela Constituição esse papel indutor do Estado na economia. Indutor. Não condutor, indutor. Admitido o papel indutor do Estado na economia, por meio dessas regulações econômicas. Como é que o judiciário pode se portar quando esse tema é judicializado? Como aconteceu aqui agora, né? O Estado, visando exercitar esse papel de indutor num mercado importante, que é o de combustíveis, criou a lei lá do RenovaBio. E a discussão chega no Supremo Tribunal Federal. O que o Judiciário pode fazer? O Supremo Tribunal Federal e a doutrina do direito econômico diz o seguinte: o Judiciário não pode se substituir, o Judiciário não deve substituir a discricionariedade técnica do regulador ou do legislador. O Judiciário tem que exercitar aqui a autocontenção. A intervenção ou controle judicial sobre políticas de regulação econômica só pode acontecer se ficar demonstrado arbitrariedade, desvio de finalidade, desproporcionalidade manifesta. Fora isso, a gente tem que presumir a legitimidade das escolhas públicas e das escolhas técnicas. Então, esse é um tema, regulação econômica, política pública de regulação econômica, é um tema em que a tecnicidade precisa ser respeitada num nível ainda maior. E isso significa uma autocontenção mais destacada por parte do Judiciário. Por fim, última premissa que eu vou deixar aqui de revisão para vocês, Acordo de Paris, né? Tratados internacionais e controle de constitucionalidade. Quando um tratado pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade e limites do Judiciário para escolher a melhor política pública. Olha só que interessante. A gente já viu isso aqui, né? O Acordo de Paris. O Acordo de Paris, meus caros, é o nome, o apelido, né, das Convenções Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. É um tratado internacional. E o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a DPF 708, lá no caso Fundo Clima, o Supremo olhou para o Acordo de Paris e disse o seguinte: acompanha o raciocínio, isso vai cair na sua prova de constitucional e de humanos. O Supremo disse o seguinte: olha, o Acordo de Paris, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas da ONU, é um tratado internacional. E o objeto desse tratado internacional diz respeito à proteção a um direito, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na perspectiva do controle, do enfrentamento das mudanças climáticas. Então eu estou diante de um tratado internacional que se volta a um direito,
que é um direito fundamental para a nossa Constituição Federal, mas que é um direito humano também, um direito humano de terceira geração. Portanto, o Acordo de Paris, a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, é um tratado internacional de direitos humanos. Tá, e o que isso muda? Isso muda a hierarquia, né? Não é um tratado internacional qualquer, é um tratado internacional de direitos humanos. Que, no caso concreto, não foi incorporado com base no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, aquele dispositivo que permite que os tratados de direitos humanos tenham o status de equivalência em emenda e possam ser usados para controle de constitucionalidade. O Acordo de Paris não entrou pela porta do artigo 5º, parágrafo 3º, entrou pela porta normal. E pela porta normal, o TIDH, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ganha um status diferenciado, que é o de supralegalidade. Mas sendo supralegalidade, não pode ser usado para fazer controle de constitucionalidade, porque o TIDH, que é usado para fazer controle de constitucionalidade, é apenas aqueles incorporados com base no artigo 5º, parágrafo 3º. Tranquilo? De todo modo, o Acordo de Paris traduz essas obrigações maiores que o Estado brasileiro assumiu para a comunidade internacional e para dentro de casa também, porque tem status de supralegalidade, é norma jurídica, foi incorporado, que o Brasil tem que fazer algo para enfrentar a mudança climática. E aí a Lei RenovaBio não deixa de ser um passo no caminho que o Brasil se comprometeu a dar, ou se comprometeu a cumprir pelo Acordo de Paris. Com tudo isso na mesa, o Supremo foi chamado a examinar a disposição que a gente viu antes. E o Supremo reconheceu que a lei é constitucional. Não viola isonomia, não viola poluidor-pagador, não viola livre iniciativa e livre concorrência, os dispositivos lá da Lei RenovaBio, que estabelecem metas compulsórias de descarbonização e mecanismos de incentivo à produção e consumo de biocombustíveis. Vamos lá? Meus caros, vamos mergulhar aqui nos fundamentos do Supremo Tribunal Federal. O Supremo primeiro rebateu o argumento da isonomia, o argumento da violação à isonomia, né? O Supremo disse basicamente o seguinte: olha, distribuidores de combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis atuam no setor de energia, mas eles não estão na mesma situação jurídica, especialmente considerado o impacto ambiental de cada uma dessas atividades. Então a lei trata de maneira diferente o distribuidor de combustível fóssil e o produtor de biocombustível. Sim, mas eles estão em situações diferentes. A lei não está discriminando pessoas. A lei está dando um regramento distinto de acordo com as atividades em vista do seu potencial poluidor. Então, tratar de forma diferente quem polui mais é aplicar a igualdade na perspectiva do direito ambiental e não violar a igualdade. Tudo certo, então, nesse ponto. Outro aspecto importante. Lembra lá que eles estavam falando que aquilo lá era uma espécie de subsídio cruzado, tirando do setor de combustível fóssil para dar para o setor de biocombustível, né? Uma espécie de confisco ou um ônus excessivo com aquela obrigação de cobrar os créditos, de comprar os créditos de descarbonização, aquele CBIO. O que o Supremo disse aqui, nesse ponto, tem um destaque para o voto do ministro Nunes Marques. Isso aqui é bem direito econômico mesmo, tá, pessoal? Não estranhe se você nunca ouviu falar sobre isso, é mais dentro do direito econômico. E do tributário também. Mas olha só que sacada interessante. A ideia é a seguinte, então, esse argumento está na mesa. Ó, tá havendo um confisco, um ônus excessivo aqui. O Supremo disse o seguinte: esse gasto, essa compra de créditos de descarbonização é um custo da operação do setor de combustível fóssil, que vai ser repassado para o preço final na bomba. Então o Supremo está dizendo, é isso aí mesmo, tá? Você vai pagar, sua operação vai ficar mais cara, você vai vender para o posto de gasolina, o posto de combustível mais alto, e o posto vai ter que cobrar mais. Pô, mas isso tá encarecendo a operação? É para encarecer a operação mesmo. É para repassar o preço para frente mesmo. Porque esse mecanismo foi desenhado para que
o consumidor final do combustível fóssil tenha que pagar mais. E com isso, ele colocar a mão na consciência e mudar para o biocombustível. Então, é o princípio do poluidor-pagador aqui presente. Quem vai pagar mais é o consumidor final, que vai ter um desestímulo em continuar com combustível fóssil. E aí ele vai pensar, vou comprar um carro flex para usar álcool, ou vou comprar um carro híbrido para usar energia elétrica, ou vou comprar só um carro elétrico, ou vou andar de bike, sei lá. Mas vai sair do caminho do combustível fóssil. Então, o Supremo disse que esse instrumento vai ser diluído, esse custo vai ser agregado na cadeia de produção e vai deixar o produto final mais caro. E isso é o princípio do poluidor-pagador. E o desestímulo econômico para não ficar na cadeia, no emprego do combustível fóssil. Tranquilo? Sobre livre iniciativa, o Supremo também derrubou essa matéria. O Supremo disse, olha, livre iniciativa, livre concorrência, não significa que o Estado não possa ter políticas públicas para induzir setores relevantes do mercado. E o mercado de combustível ele já é um setor intensamente regulado. E essa métrica, essa imposição de metas aqui, de descarbonização, não está impedindo ninguém de trabalhar. Apenas está estabelecendo condições ambientais para que essa atividade continue existindo em um planeta que precisa enfrentar a crise climática. Ninguém está blindando, não, fecha o distribuidor de combustível fóssil. Ou está inviabilizando o mercado. Não, está regulando. E isso é condizente, mesmo à luz do princípio da livre iniciativa. Tranquilo? O que mais que tem de importante aqui, pessoal? Tá, e o Acordo de Paris? Bom, aqui tentaram também trazer o Acordo de Paris para a mesa na perspectiva do Acordo de Paris ser um parâmetro para controle de constitucionalidade. E aí o Supremo disse, olha, nem vou me enveredar por esse caminho, porque o Acordo de Paris é Tratado Internacional de Direitos Humanos, a gente já disse isso antes, mas ele tem status de supralegalidade. Eu não posso usar um TIDH com status de supralegalidade como parâmetro para fazer controle de constitucionalidade. Então eu não posso usar de um TIDH supralegal para fazer controle de constitucionalidade. Eu só posso usar TIDH com status de equivalência à emenda, ou seja, aqueles incorporados com base no artigo 5º, parágrafo 3º, para essa construção. Tá bom? Agora, mesmo se considerar o Acordo de Paris, como eu disse anteriormente para vocês, o Acordo de Paris coloca o Brasil no rumo da descarbonização, no rumo do enfrentamento das medidas, no rumo do enfrentamento da mudança climática. E o Brasil, internamente, decidiu por criar uma lei voltada ao estímulo dos biocombustíveis como uma dessas etapas. E aí onde entra a escolha técnica, né? Lembra lá da limitação? Aqui entra a escolha técnica. O judiciário não pode se substituir ao legislador e dizer, não, esse aqui não é o melhor caminho ou mais eficiente. Não, isso não é papel do judiciário. O judiciário olha para a lei, está dentro do caminho que o Brasil obrigou-se a seguir pelo Acordo de Paris, passou pelo teste de constitucionalidade, agora a política pública está na mesa, isso depende dos legisladores, né? Se vai querer mudar, ajustar, colocar para lá ou colocar para cá, o judiciário não pode intervir aqui. Tranquilo? Não vou fazer a leitura, pessoal. O texto informativo é bastante didático, mas basicamente parafraseia aquilo que eu expliquei para vocês agora. Tá bom? Então, é constitucional a lei do programa Renova Bio. Vamos lá. Eu vou, meus amigos, primeiro fazer o próximo, o 4, depois a gente volta para o 3 bem rapidamente. Esse quarto julgamento, que é a DPF 1058, medida cautelar referendada pelo Pleno, ele é bastante importante, especialmente para direito do trabalho e também direito constitucional. Quem já viu minhas aulas antes sabem que eu tenho um profundo respeito pela área trabalhista, respeito, leia-se, ignorância, como bom promotor de justiça que sou, costumo dizer que eu não sei achar nem a CLT no meu vademécum, mas eu sempre faço um estudo redobrado para poder não falar abobrinha quando eu estiver mencionando o direito do trabalho aqui. Então a gente vai ficar no plano constitucional, evidentemente, já peço escusos aí de não conseguir ir tão longe, né? O tributário, o previdenciário, o econômico, o ambiental, eu consigo me
tatear um pouco melhor, além do constitucional é minha praia, né? Constitucional e humanos, eleitoral. Nas demais matérias a gente tateia bem, avança bem. Agora, trabalhista, eu sou um zero à esquerda, em bom português. Mas vamos lá. Julgamento importante e bem interessante, para ser bem franco, né? Ponto de partida aqui é o seguinte, a gente sabe que nós vamos discutir a questão do recreio e do intervalo entre aulas. E como é que tem que ser enxergado esse instituto, esse período de tempo, à luz do direito constitucional trabalhista. A gente sabe que existe um intervalo típico lá na rotina escolar, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que é o recreio, né? E no ensino superior a gente sabe que existe um intervalo entre as aulas. Continua sendo o recreio, só muda o nome, né? É o intervalo ali, onde os alunos vão fazer o lanche, vão ter uma pausa. A pergunta jurídica que se coloca é como que esse intervalo de tempo deve ser qualificado pelo direito do trabalho para fins de jornada de trabalho e, consequentemente, de remuneração do professor. Essa é a discussão que chegou no Supremo Tribunal Federal pela via da ADPF. Essa é a discussão que chega no Supremo Tribunal Federal pela via da ADPF. Vejam, meus amigos, que não está chegando propriamente um dispositivo de lei. O objeto dessa ADPF aqui é uma orientação jurisprudencial que foi consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. O TST bateu forte na mesa e disse o seguinte: nós devemos tratar esse período de tempo como serviço. Esse período tem que ser tratado como tempo de serviço, por meio de uma presunção absoluta, que não comporta qualquer espécie de discussão nos casos concretos. Essa mesma discussão chega ao TST e o TST diz: presunção absoluta de que o recreio ou o intervalo integra necessariamente a jornada do professor, porque se traduz, no mínimo, como um tempo do empregado à disposição do empregador. Um tempo do empregado à disposição do empregador. E aí, meus caros, a gente tem aqui, né, impactos evidentes. Tem um impacto direto no cômputo da jornada de trabalho diária, no cômputo do intervalo intra-jornada, reflexos na hora extra, na remuneração e um setor bastante forte, bastante relevante, que é o setor educacional. Então a discussão central aqui, por mais ignorante que eu seja em direito do trabalho, é basicamente definir se o intervalo, o recreio, é um tempo de descanso do profissional, do professor e, portanto, não remunerado, é um intervalo dentro da jornada, ou ele é um tempo à disposição do empregador e, portanto, computa na jornada de trabalho, deve ser remunerado. E aí a gente tem, na verdade, meus amigos, não é propriamente uma discussão de direito do trabalho. O que está sendo discutido aqui é a forma pela qual o TST travou essa discussão. O TST olhou para o problema jurídico e fechou uma resposta única. Presunção absoluta de que isso é jornada, que o recreio e o intervalo integram a jornada do professor. Então, o que o Supremo vai ter que examinar aqui, na verdade verdadeira, é a legalidade ou a constitucionalidade, a juridicidade, né, e os limites da interpretação judicial dada à norma trabalhista, lá do CLT. Além disso, vai ter que examinar também livre iniciativa, porque será que todas as escolas e universidades, Brasil afora, funcionam do mesmo jeito nesse ponto? E consequências econômicas de uma presunção judicial rígida, fechada, absoluta. E, além disso, tem uma repercussão aqui também, meus amigos. E a autonomia coletiva? E se o grupo de professores pactuou em sentido diverso numa norma coletiva? Será que o judiciário pode intervir e fechar e contrariar aquilo que, por exemplo, foi objeto de uma negociação coletiva em sentido contrário?
Será que não há um espaço legítimo de negociação coletiva para que os professores negociem a disciplina da sua jornada e como é que funciona esses intervalos aí para atividade docente, se vai ser tempo livre ou se vai ser tempo à disposição? Então, veja, nós não vamos ter, e aí, graças a Deus, a gente não vai ter que se enfiar dentro do CLT para resolver isso aqui. A gente vai ficar no plano mais macro de acerto ou desacerto da postura do TST quando encaminhou a solução nesse sentido de presunção absoluta. Tranquilo? Vamos lá comigo. Respira fundo, bate uma foto que você vai ver eu falar de um artigo da CLT. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar, e eu só sei isso, tá? Não estou querendo desprestigiar, não quero tirar o argumento de autoridade do professor, né? Eu tinha um professor na faculdade que dizia o seguinte: a gente nunca pode, como professor, dizer que não sabe, senão o aluno perde a referência. Achava aquilo uma baboseira, Pelo contrário, os professores que falavam que sabiam tudo ou não, davam a mão à palmatória ali, não reconheciam um ponto que nunca tinham ouvido falar, ou que não tinha lido, ou uma decisão nova. Eu adorava ficar espezinhando aquele professor, porque, você não sabe, eu também não sei. Tem coisa que a gente não sabe. Enfim, vamos lá. Eu não sei trabalhista. Artigo 4º da CLT. Me disseram, eu sou tão ignorante em trabalhista que eu errei a ordem de CLT, né? Misericórdia, não fiz de propósito, tá? CLT. O artigo 4º, segundo a CLT, prevê que o tempo à disposição, o tempo do empregado à disposição do empregador, é aquele em que o empregado está aguardando ordens ou executando tarefas sob o comando do empregador. E o tempo à disposição, como regra, tem que ser remunerado. Ufa. Então, se a gente qualificar o recreio ou o intervalo entre as aulas como tempo à disposição, bate no artigo 4º da CLT e ele tem que ser remunerado. Tranquilo? Agora, outra ideia básica, intervalo intrajornada, é o período destinado a repouso e alimentação dentro da jornada diária de trabalho. E, como regra, o intervalo intrajornada não é remunerado. Então, o intervalo intrajornada é o momento de desconexão, aquela janela de tempo em que o vínculo de subordinação é temporariamente suspenso para que o trabalhador tire a cabeça do trabalho e se recupere física, mental, emocionalmente das demandas da jornada. E aí, meus amigos, o problema prático é identificar quando que uma janela de tempo é intervalo de verdade e quando essa janela de tempo, na verdade, é uma continuidade do trabalho travestida de um outro arranjo. E isso, na docência, pessoal, especialmente, em escolas e universidades, isso é muito evidente. Bate o sinal, começa a correr o tempo do recreio. Quem nunca grudou na mesa de um professor para tirar uma dúvida? Quem nunca veio conversando sobre um assunto importante com um professor de universidade no caminho? Tá, vamos descer ali do segundo andar da universidade, ele vai lá passar os professores para fazer o intervalo dele, e você vai puxando um papo, perguntando alguma coisa. Enfim, veja, o que é aquele tempo? Será que aquele tempo é realmente é um intervalo? Ou melhor, é um intervalo entre a jornada ou é um tempo à disposição? O TST olhou para isso e disse, isso aqui não tem como. Isso aqui sempre vai ser tempo à disposição. Não vamos mudar como intervalo intra-jornada. E aí o TST usou de uma das espécies de presunções jurídicas, que é a presunção absoluta, a juri et juri. A presunção absoluta é aquela que não comporta prova em contrário, ao passo que a presunção relativa, a juris tantum, é aquela que admite prova em contrário. O TST olhou para esse antagonismo aqui e consagrou uma presunção absoluta. Fechado? Próximo ponto, pessoal. Próxima revisão que eu quero fazer com vocês aqui. A previsão da autonomia da vontade coletiva, Artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Nós temos o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos.
E aí, meus amigos, esse é um tema muito importante, a gente nunca chegou a enfrentar aqui no Jurisprudência em Pauta, porque são julgados anteriores ao início do nosso curso, né? Mas nós tivemos a reforma trabalhista lá em 2017, que levou uma reanálise do espaço desses instrumentos. E no julgamento do tema 1046 da repercussão geral, o Supremo, meus caros, não vou explicar o tema em si, né? Mas nesse julgamento, o Supremo consagrou a tese de uma intervenção mínima do Estado e do Judiciário na vontade coletiva. Ou seja, um espaço ampliado de valorização daquilo que a classe de trabalhadores consegue construir por meio dos instrumentos de acordo coletivo, acordo ou convenções coletivas. E aí, esse o principal antagonista da construção lá do TST, né? E se nós tivermos num caso em que o sindicato de professores ou o sindicato de escolas, sindicato de professores e sindicatos de escolas, negociaram que aquele tempo é descanso, não remunerado. Será que o judiciário pode pôr na mesa um entendimento absoluto em sentido contrário? Em sentido contrário? E aí a gente entra no âmbito do princípio da legalidade. Da legalidade do entendimento da decisão do TST. Veja, será que o TST não está? O TST está apenas interpretando a lei ou ele está criando uma lei nova? Essa interpretação rígida, enrijecida, com presunção absoluta, que gera um ônus financeiro para as empresas, a remuneração do intervalo, uma regra absoluta, sem correspondência na lei, porque a lei fala, olha, tem que ver o tempo à disposição. A métrica da lei é o tempo à disposição. Mas quando você trava aquela janela de tempo como tempo à disposição sempre, independentemente de qualquer coisa, e se o professor conseguiu sair e ir no banco pagar uma conta? Você vai, não, você está fazendo coisa sua, mas a escola vai te pagar, tá? Porque o TST falou que é presunção absoluta. Veja, o princípio da legalidade prevê que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E a lei não está dando esse tratamento enrijecido para o intervalo ou para o recreio. Tranquilo? E aí a última revisão, nós estamos aqui de novo, né? Isso não é mais novidade, diante de uma DPF que tem como objeto, não uma lei ou ato normativo, mas uma DPF que tem como objeto um conjunto de decisões judiciais, no caso provindas do TST, em que o legitimado aqui está levantando que essa decisão viola preceitos fundamentais no âmbito da Constituição Federal. Interessante, né? Não cabe a DPF contra uma decisão judicial, cabe contra um conjunto de decisões judiciais ou uma forma de decidir que está sendo replicada, que em si configura uma violação de preceito fundamental. E aí o que o Supremo decidiu, pessoal? O Supremo decidiu o seguinte, olha lá, na ausência de previsão legal específica ou de norma coletiva em sentido diverso, o recreio e o intervalo qualificam-se em regra, como o tempo que o professor permanece à disposição do empregador. Porém, ressalva-se a possibilidade de demonstração a cargo do empregador que nesses períodos o docente, ou seja, o professor, se dedica a atividades estritamente pessoais, hipótese em que se afasta o respectivo cálculo da jornada diária. E aí o Supremo diz, é inconstitucional por violar legalidade, livre iniciativa, intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, a presunção absoluta, ou seja, que não admite prova em contrário, de que o recreio e os intervalos entre aulas integram necessariamente a jornada de trabalho do professor. Então o Supremo trouxe uma referência diferente do TST, pelo menos no que toca aos contornos centrais. Vamos lá? Vamos comigo? Meus amigos, o Supremo disse basicamente o seguinte, olha, a gente primeiro vai ter que ver se não há previsão legal específica ou norma coletiva em sentido diverso. Então, se tiver uma previsão legal dizendo outra coisa, ou se tiver um acordo ou norma coletiva dizendo outra coisa, melhor, se tiver lei versando essa matéria ou tiver norma coletiva versando sobre essa matéria, aplica a lei
ou aplica a norma coletiva. A lei vem para falar que todos os casos tempo à disposição. Aí aplica a lei. Naquele município tem uma norma coletiva entre o sindicato que diz que o recreio é sempre tempo livre, é intervalo entre a jornada. Aplica a norma coletiva. O Supremo está dizendo, olhem para a lei e olhem para as normas coletivas e prevaleçam e façam prevalecer esses marcos, lei ou norma coletiva. Então, se não tiver previsão legal e não tiver norma coletiva em sentido diverso, a solução que o Supremo está pondo na mesa é a seguinte: regra, recreio e intervalo vai sim ser qualificado como tempo à disposição do empregador e, portanto, vai ser computado na jornada de trabalho, é uma janela de tempo remunerada. Porém, muito embora essa seja a diretriz que o Supremo está colocando na mesa, que só vai perder se houver previsão legal em sentido diverso, ou houver norma coletiva em sentido diverso, essa é a diretriz. Muito embora seja essa a diretriz, o Supremo está dizendo, essa diretriz não está escrita em pedra. Ela não é presunção absoluta igual o TST fez. Essa diretriz comporta demonstração em sentido contrário. Só que o ônus é do empregador. O ônus é do empregador. O empregador vai ter que demonstrar que no caso concreto do docente fulano, que trabalha na escola tal, nos dias tais e tais, naquele intervalo, naquele recreio, ele se dedica a atividades estritamente pessoais. Aí, nesse caso, ele não é tempo à disposição, é intervalo entre a jornada, não entra no cômputo diário da jornada, é não remunerado. Tranquilo? E por que o Supremo constrói esse entendimento? Primeiro, ele diz o seguinte, matérias como jornada de trabalho e intervalo entre a jornada são temas que podem ser validamente objeto de negociação coletiva. Então, se pode negociar jornada de trabalho e a turma, em algum lugar, negociou outra coisa, vale a outra coisa. Vale o que foi negociado. Faculta-se às instituições de ensino, professores, representados sindicatos, disciplinar o intervalo entre a jornada, inclusive em condições distintas daquelas previstas em lei. Por isso que tem que ter a ressalva. Na ausência de previsão legal específica, não tem, né? Mas vai que amanhã surge uma lei sobre essa matéria, o Supremo já está ressalvando, né? Não tem lei, mas se tiver norma coletiva em sentido diverso, vale a solução da norma coletiva. Agora, não tem? Não tem. Então, a diretriz como regra vale, como regra vai ser computado, como tempo à disposição, computa na jornada, paga. Porém, vai admitir prova em sentido contrário. Por isso que o Supremo vai e derruba, né? É inconstitucional aquela presunção absoluta. O Supremo está dizendo, nesse contexto, a interpretação que o TST deu ao artigo 4º caput da CLT, consolidado no TST, no sentido de presunção absoluta de que o recreio e o intervalo entre aulas constitui invariavelmente tempo à disposição do empregador, independentemente de prova da efetiva disponibilidade ou do efetivo labor e sem embasamento legal, desvirtua o espaço legítimo de negociação coletiva e configura indevida intervenção na autonomia da vontade coletiva de professores e instituições de ensino. Aí o Supremo vai lá e, olha lá, eventual tempo à disposição do empregador que descaracteriza a natureza do período de recreio escolar enquanto intervalo de descanso pode ser aferida somente pela análise das particularidades fáticas em cada caso concreto. Não dá para tratar como presunção absoluta. E aí vem o Supremo, plenário por maioria converte o referendo à medida cautelar em julgamento de mérito, então, muito embora esteja noticiado como medida cautelar, já é a decisão definitiva, e julgou parcialmente procedente a arguição, estabelecendo que a decisão não produzirá efeitos retroativos em prejuízo daqueles que receberam valores de boa-fé. Lembra lá do primeiro julgado, né, que o Supremo tem que definir se a decisão vai poder voltar a ter efeitos retroativos para fins de ação rescisória? O Supremo está dizendo, não, a decisão não produzirá efeitos retroativos em prejuízo daqueles que receberam valores de boa-fé. Tranquilo, pessoal? O tempo estourou, eu não vou ter tempo de voltar para o julgado de número 3. Ele é um julgado importante, mas assim, depois você passa os olhos aqui no nosso resuminho, né? É um julgado interessante, vai falar de uma lei do DF que criou o Programa de Financiamento de Infraestrutura Pública
no Distrito Federal. Lembra aqueles programas Adote uma Praça? Então o Supremo foi examinar esse programa que acabou tendo ele foi potencializado, ele foi amplificado. O Supremo, em síntese, reconheceu que a lei ela foi uma lei criada de iniciativa parlamentar. O Supremo reconheceu que tudo bem o parlamentar ter criado essa lei, ela é formalmente constitucional, e o Supremo só fez algumas ressalvas. Então, por exemplo, o Supremo disse o seguinte: olha, não dá para colocar nesse programa de financiamento, esse programa de financiamento, né? Não dá para colocar estruturas de saúde, de segurança pública. Imagina lá uma Armazém do Seu João. O Seu João tem um armazém em frente, ele fala: não, eu vou me comprometer com a manutenção dessa praça, mas eu quero ter lá uma publicidade minha. Ou eu vou trocar os bancos, mas eu quero explorar o encosto do banco para fazer publicidade e receber desses valores. Tudo isso é possível. O Supremo diz o seguinte: só não dá para colocar nesse pacote prédios de saúde e de segurança pública. Então, o Supremo só deu algumas decotadas na lei, mas o ponto principal que discutiu-se no Supremo é se teria havido uma violação à iniciativa privativa do governador do estado, que essa lei foi de iniciativa parlamentar. E o Supremo disse: não tem nenhum problema. O fato de a lei versar sobre bens públicos não torna essa lei de iniciativa privativa do chefe do executivo. Não é assim que funciona. É para isso que está lá o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá bom? Não vai dar tempo de explorar esse julgado, pessoal. Já passei mais do que eu devia, mas fica aí o registro para vocês. A gente conseguiu ver o julgado número 1, né, com ênfase, que era o que eu queria. Eu não poderia deixar de ver esse julgado número 4, muito embora o tema não me agrade, pela minha ignorância, mas ele é importante para julgados de carreiras trabalhistas. E vimos também aquele julgado mais difícil, do RenovaBio, que é mais trabalhoso, mais denso, em direito econômico, né? Tem bastante coisinha lá pesada. Eu acho que eu pude contribuir para deixar ele um pouco mais palatável para vocês, tá bom? Meus caros, foi um prazer. Redes sociais à disposição de vocês. Eu fico às ordens, como sempre, tá bom? Obrigado a todos por mais um episódio juntos. A gente se vê na semana que vem. Abraço, fica com Deus. Saúde a todos.